Boa noite todo mundo, vamos entrando. Boa noite, Laís, Andréia, Érica, Débora. O áudio tá bom? Estão me escutando? Marquinhos, Tainá. Se o áudio estiver bom, ótimo. Então tá. Pessoal, essa é a primeira live que a gente vai fazer de uma sequência ao longo dessa semana e pretendemos também organizar para a semana que vem de um projeto lá da Faculdade de Direito de Nova Serrana, a FANS. Esse projeto chama FANS Convida. E qual que é a intenção desse projeto? Convidarmos diversos juristas, diversas pessoas envolvidas no meio jurídico, policial, forças armadas, magistrados, promotores, procuradores, defensores públicos, advogados, professores, pessoas formadoras de opinião do nosso universo acadêmico, para estar mais próximo de vocês, alunos da Faculdade de Direito e da comunidade acadêmica como um todo. Então, hoje a gente inicia esses encontros. O nosso convidado de hoje, ele é defensor público, titular do 2º Tribunal do Júri daqui da comarca de Belo Horizonte. Ele atua em diversos casos de crimes dolosos contra a vida, na defesa, no plenário do Tribunal do Júri, formado na Unipam, em Patos de Minas, e eu acredito que ele vai contribuir muito para a gente aqui, o Dr. Aender Braga. Vou convidar o Aender aqui para ele transmitir conosco. Aí eu peço um pouco a paciência de vocês, porque essa é a nossa primeira transmissão aqui simultânea. Deixa eu ver aqui, hein? Aqui, ó. Cadê o Aender? Aí. Guardando aqui, já o Aender, ele aceita e a gente começa o nosso bate-papo. Qualquer dúvida pode enviar para mim ou vai postando aqui. O meu WhatsApp pessoal, os alunos têm o meu telefone de WhatsApp. Vai ter que virar sua câmera aí, Aender. Senão a gente vai ter que... Aí, agora tá perfeito. O meu WhatsApp está aberto aqui do lado. Também podem enviando as dúvidas, sugestões para a gente ir interagindo aqui. Tá certo? Vai se ajeitando aí, Aender. Coloca um pouquinho mais para trás o seu celular para a gente te ver melhor aí. Aí, tá ótimo. Tá ótimo, legal. perfeito. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo aí? Tô te ouvindo muito bem, Aender. Tá ótimo, tá ótimo. Então, uma boa noite, né? Nosso professor Aender. Por que eu falo professor? Que o advogado que atua no plenário do Tribunal do Júri, ele tem que ser professor. É aquele que está ali para falar para 7 jurados, para pessoas leigas da sociedade. Então, cada plenário de Tribunal do Júri, eu acredito que seja uma aula de direito penal e uma aula de sociologia, uma aula de psicologia, uma aula de oratória. E eu tenho um carinho todo especial por você, Aender, que eu tenho você como um verdadeiro irmão. Então, para mim é uma honra te receber aqui na FANS. Queria muito que você falasse para os nossos alunos pessoalmente, mas dado a pandemia que padece sobre todo o mundo, infelizmente a gente tem que utilizar da criatividade dos meios que nós temos, né, ao nosso alcance para a gente fazer esse tipo de contato aí. Mas hoje quem está aqui para falar é você. Eu queria que você se apresentasse, explicasse um pouquinho da sua história,
nosso público-alvo aqui, a grande maioria dos alunos são alunos do terceiro e do primeiro período da Faculdade Nova Serrana, estão no início da carreira e logo no início já tomaram esse baque aí, que é ficar em casa, né, durante essa quarentena. Conta pra gente um pouquinho da sua história, sua graduação, como que você chegou na Defensoria Pública, o que que é a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, para a gente te conhecer um pouquinho mais, os nossos alunos também. Boa noite. Boa noite, Thiago. Bem, primeiramente eu gostaria de agradecer pelo convite, pela oportunidade de poder tentar contribuir de alguma forma aí com os alunos que estão iniciando a faculdade de Direito, alguns já um pouco mais avançados, e dizer que, primeiramente, que tenhamos fé aí com essa questão do coronavírus, que nós temos a certeza que logo vai estar tudo normalizado, com o mínimo de prejuízo possível, com a graça de Deus. E, em segundo lugar, te agradecer pela confiança e pela lembrança de poder estarmos aqui. Na verdade, para mim é muito prazeroso poder falar um pouquinho aqui com vocês essa noite. Bem, eu cheguei aqui na Defensoria depois de um longo caminho. Voltando lá nos idos de 98, quando eu entrei na Faculdade de Direito, lá em Patos de Minas, deve estar no meio do caminho aí, né, mais ou menos próximo, mais para lá do que para cá. Não, mais para cá do que para lá, né? Mais próximo de BH do que de Patos de Minas. Mas eu formei em Patos de Minas, em 98 eu entrei na faculdade, saí em 2002, ali formado, bacharel em Direito, e a grande dilema que vive o estudante do direito é o que eu vou fazer, não é? O que eu vou fazer com o curso de direito? E as pessoas têm muitos ideais, muitos sonhos, enfim, um universo de imaginação do que fazer com direito. E assim não era diferente comigo. E naquele tempo não existia essa oportunidade, esse acesso à informação que se tem hoje. Esse negócio era inimaginável, estarmos aqui falando frente a frente como estamos aqui. É quase que como se Verdade. estivéssemos aqui do lado. Então, no meu É. tempo, não existia esta oportunidade de telepresencial ou online. Voltou aí? Parece que estava Voltou, com... voltou, Então, voltou, beleza. voltou. Então, naquele tempo eu entrei muito novo na faculdade, tinha 18 para 19 anos, certamente a mesma idade do pessoal que está aí hoje, Tem né? alunos aí do primeiro período que tem 17 E anos, é inimputável ainda. certo? Oi, oi, tô te escutando. Oi, voltou? Alô, ainda. Nós estamos com problemas Voltou. técnicos aí, né, Thiago? Mas aí tá dando, tá indo. Vamos lá. Aos Tá, poucos a gente vai tá me adaptando. ouvindo? Eu tirei o meu telefone do Wi-Fi e deixei ele livre para captar o que for melhor aí. Se for 4G, o Wi-Fi tem hora que a conexão pode travar aí, mas eu estou te escutando. Você entrou com 18 anos para a faculdade? Entrei com 18 anos e formei em 2002, e ali é aquilo que passa na Aham. cabeça de todo mundo. Eu penso assim que deve ser assim ainda hoje, né? A preocupação, o que eu vou fazer? É, Tem que passar na prova da OAB. Eu acho que é. é um problema, Estágio. é um desafio que acompanha o estudante, é a prova da OAB. Eu acho que esse negócio de TCC é pequeno, o estágio é pequeno, mas passar na prova da OAB, isso é um calo no pé do estudante do direito. Porque se ele formar e não conseguir passar na OAB, parece que adiantou pouco Verdade. o curso dele ali. Parece, mas não é. Das carreiras jurídicas, uma coisa muito distante.
promotor, juiz, defensor público, pouco se falava naquela época. E, Sim. enfim, achava muito bonito tudo, mas eu falava assim, eu gostaria de ser advogado. Eu achava que ser advogado ia resolver meu problema. Quando você E, formou no curso de e eu, Direito, eu entrei para Defensoria para ser estagiário do Ricardo, que vai ser o nosso convidado da pois é, sexta-feira. e o mundo é tão pequeno que daí a pouco nós teremos outros pontos em comuns, né? Então, Claro. o que acontece? Eu estive ali eu era da terceira turma de Direito da Faculdade de Patos de Minas, Aham. e logo que eu entrei, no ano seguinte, saiu um rapaz lá que virou promotor de justiça. E eu falei assim, essa faculdade é boa, funciona. Mas eu queria ser advogado, porque eu falava assim, esse negócio de passar em concurso é tão complicado, né? E, enfim, mas eu me dedicava. E essa oportunidade que nós temos aqui, dos seus alunos estarem ouvindo aí, é exatamente essa, de estudar, de aproveitar o tempo que tiver. Não importa se seja 5 minutos, 1 hora ou 10 horas do seu dia, aproveita todo o santo dia. Não desgrude dos livros. O professor é interessante. O professor, ele entusiasma o aluno. Ele entusiasma o aluno, mas o aluno de direito, ele aprende consigo. Sentado numa Uhum. cadeira, com o livro aberto, e procurando. E ouvindo as pessoas, claro. Ouvindo as pessoas. O direcionado do professor. Então, eu não tinha essa visão quando eu estava na faculdade. Eu fui aprender isso sozinho. E olha só como são as coisas. Quando eu me Uhum. formei, o meu primeiro desafio, como eu ia dizendo, era passar no Natal da prova da OAB. E eu me esmerei tanto no último ano. Eu acho que eu estudei, o ano que eu mais estudei foi no último ano da faculdade de Direito. Eu entrei já no primeiro, quando voltaram as aulas ali em fevereiro, março, eu me propus fazer as provas do OAB, eu fazia a prova do OAB, tirava a média, falava, vou conseguir. E fui fazendo Igual aquilo ao tirar. longo do ano. Isso. Fala. Até igual tirar carteira, né? Ficava fazendo Exato. simulados. Isso. Esse foi o caminho. E lendo o que dava. E todo dia eu tinha que ler tantos artigos dos códigos, dia que eu li todos os códigos no decorrer do ano. Pois bem, Sim, quando chegou na época da prova do AB, eu passei na primeira fase, passei na segunda fase, por uma questão de coincidência, eu acho. Tudo tem a mão de Deus. Eu claro. não fiz cursinho, não estudava sozinho. Aí, por um acaso, eu fui fazer a prova lá em Patos de Minas, da OAB. Cheguei numa banca numa livraria daquelas para, sei lá, para estar ali. E aí estou ouvindo um pessoal que tinha vindo fazer curso em Belo Horizonte, falando assim, o pessoal lá do cursinho falou que pode cair um agravo em execução penal. E eu falei, o que é isso, meu pai do céu? Um agravo em execução penal? Aí tinha um livro lá, eu abri o modelo, olhei, copiei o modelo, no dia era a questão que caiu na minha prova da OAB. Bom, enfim, depois eu virei Aham. advogado, e em 2003 advogado, e comecei aquele negócio de advogar, 2003, 2004, tá? E resolvi estudar para fazer concurso. Lembra que eu falei que no começo da... Mas você advogava em Patos de Minas ou na sua Não, cidade? lá na minha cidade, em Bonfinópolis de Minas. Então eu Bom comecei a final. advogar, Bonfinópolis de Minas, e em alguns lugares ali próximos. Então eu comecei a me voltar ao sentido para passar num concurso. Por quê? Pela questão da Mas você comodidade. advogava no No crime, creme, civil, cível, eu advogava em tudo que parecia. Era assim, clínico geral. era igual, era igual eu li nesses posts de Instagram, hoje você toda hora tá mexendo com aquilo, e aí o cara foi até um dono de equipe de Fórmula 1, ele falava assim, não, quando a pessoa te pedir para fazer uma coisa que for difícil demais, você não fala que não sabe fazer, você sabe que sabe que vai fazer. Não, eu sei fazer. Depois você corre lá, estuda e com direito É, permite isso, né? se não souber, você arruma alguém que saiba e faz junto, né? É, por aí. E aí o que aconteceu? Foi assim. Então eu advogava no crime, eu já era custoso naquela época, eu dava trabalho para os promotores lá, porque eu gostava de estudar muito. Chegava com a jurisprudência, os promotores faziam esse menino que chega com a jurisprudência nova, só olha para a defesa e não sei o quê. Eu falei, já era defensor público naquela época, eu fazia dativo, né? Era muito dativo, o pessoal ganhar dinheiro não ganhava, eu só trabalhava.
Pois bem, Nativo é aquele que advoga sem receber, né? Quem vai pagar é o Estado depois. é, o juiz nomeava, eu nunca recebi nenhum, o juiz nomeava lá, eu, não, beleza, vamos lá. Só não fazia júri. Pensava assim, júri eu não faço não, aquilo, isso não é para mim não. Mas eu amava a questão do tribunal do júri, eu achava a coisa mais bonita. É, Aham. o momento mais bonito do direito, eu acho, o tribunal do júri. O Lá primeiro naquela júri época. que eu, o primeiro júri que eu assisti, eu estava no segundo período. E eu fui, e aí eu convidei um amigo meu para a gente ver um júri no primeiro tribunal, porque na época aqui em Belo Horizonte saía no Diário da Tarde, nem existe mais esse jornal. Aí tinha lá o nome do defensor, do advogado, do promotor e do réu. Aí eu peguei o jornal e falei, vou correr lá no tribunal para assistir o júri. Eu fiquei decepcionadíssimo porque o réu foi absolvido. Eu estava ali no primeiro período e eu queria condenação e o cara foi absolvido. E é engraçado que Oh, depois eu fui fazer júri com esse promotor, o Giovanni Mansur. Hoje é procurador de justiça, nem sei se já aposentou. Mas você lembra de ter feito algum júri ou atuado com algum promotor que lá atrás em Bonfinópolis você tinha vou te visto contar, ele atuar? te contar. Aí no segundo ano da Olha quem faculdade está de aí nos Direito, prestigiando, ó, o doutor Marcelo Tadeu. Satisfação, é, Marcelo. o Marcelo é nosso professor lá também, o Marcelo é um cara, viu? É, o Marcelo é o cara. O Marcelo é bom de júri, esse cara, é custoso. Ele Marcelo é. é. Ele tem todo jeito. É, Mas o que eu ia te dizendo, Thiago, sim. eu, no segundo ano da Pro- faculdade, eu fiz igual você. Fui Aham. assistir um júri lá em Patos de Minas. O juiz-presidente era o Glauco Eduardo Soares. O Glauco? O O Glauco Glauco. agora não quero o nosso É, Glauco de segundo? o Legal. nosso Glauco hoje é desembargador, né? E aí cheguei lá, tá aquele juiz todo pomposo, um cara meio, assim, positivo, né, e tal. E eu achei muito interessante. E, enfim, e depois, claro, eu assisti outros júris e eu não fazia júri quando eu fui advogado, mas eu comecei a dedicar para o concurso público. Lembra que no comecinho eu falava que lá na faculdade eu achava aquele negócio tão distante, ser Aham. juiz, ser promotor. Aos seus alunos aí eu falo o seguinte, não é nada distante. A distância do nosso sonho é aquela que a gente colocar. Uhum. Se você quiser muito aquilo, dedique para aquilo, prepare para aquilo, que aquilo vai chegar para você. Só tem um jeito de não chegar, se você desistir ou se você morrer. Então, não Uhum. são coisas que devem passar pela cabeça de quem se predispõe a isso, e o resultado não é outro, é chegar. Eu não concordo com aquela história de fila, o concurso público é uma fila. Eu não acho que seja uma fila, porque você pode passar o tempo inteiro na fila se não se preparar adequadamente, Claro. né? Então, você vai ficar o tempo inteiro na fila. Não, você tem... É dolorido, é sofrido, mas tem o caminho. E essa oportunidade que nós temos aqui, de falar isso aqui, eu não tinha isso no tempo que eu fazia faculdade. Então, hoje o mundo é outro, hoje a informação é outra, hoje o acesso à informação é outra. E aí, como eu Hoje ia você dizendo, você pode tentar concurso em 27 estados da federação, é bem palpável isso, né? Você estudar, você ter acesso a editais. Eu lembro que, até conversando com o Ricardo, há muito tempo, ele falando que para você tentar concurso para juiz, no Paraná, você tinha que comprar o edital, vir pelo correio, pra você estudar. e eu Era não peguei essa época, não. complicado. Eu não peguei essa época, não. Mas eu gostaria até de, nesse momento aqui, fazer uma homenagem aqui ao professor Luiz Flávio Gomes, porque eu gostava demais Ah, do Luiz Flávio Gomes. E, na época, eu comecei a preparar através do cursinho dele, chamava LFG. sim, Então, eu era conheci ele, ele. era ele o professor, e eu, assim, eu era encantado com as aulas dele, do jeito que ele falava. E ele sabia muito, era um cara, foi uma grande perda aí para a comunidade jurídica. E agora, mais recentemente, ele era deputado, né? E um cara, um ativista aí do direito e na luta contra a corrupção, enfim. Então, uma Ô, homenagem para Aender, ele. a Yara tá perguntando aqui, ó, você formou em 2002. Que ano que Isso. você passou no concurso e decidiu mesmo estudar e largou a advocacia? Tá, eu nunca larguei a advocacia até entrar na defensoria. Por Sim. quê? Porque eu comecei a advogar e foi o que me ajudou bastante, eu achei. A advocacia foi me dando
foi me dando forma, né? Foi formando ali, eu fui buscando, batalhando e foi com o tempo que foi amadurecendo a prática, a questão da prática. Porque quando você forma cheio de teoria, sabe? Já ouviu falar de muita coisa, mas não sabe fazer nada se você não teve um estágio numa defensoria pública. Eu acho que o melhor lugar do mundo para estagiar é na defensoria pública. Como eu queria ter estagiado na defensoria pública. Não é? O Thiago fez isso, teve essa oportunidade, deve ter te ajudado muito na sua vida aí Muito. profissional. Muito. Então, eu advogava em questões de processo civil e eu estudava ali e tal, ia atrás, perdia lá na comarca de primeira instância, ganhava no tribunal, ficava feliz. E em 2004, 2005 eu comecei a estudar para concurso, mas não era aquele estudante dedicado 100%. Eu acho que se eu fosse eu teria conseguido chegar antes, mas tudo tem seu tempo. Então, o primeiro concurso que eu fiz foi um concurso para promotor de justiça. Passei na primeira fase daquele concurso e falei, olha, eu levo jeito, né? Depois, em 2007 ou 2008, eu fiz um concurso para juiz de direito aqui em Minas. Passei para outra fase, reprovei na fase seguinte. E depois eu fiz para defensor e passei. Fui tomar posse em 2011. Então, de 2002, 2003 ali até 2011 eu advoguei. Eu advogava mesmo, era um advogado razoável, né? E não fazia júri. Aí, quando eu cheguei na defensoria, eu pude escolher. E fiquei lotado em Belo Horizonte, sempre fiquei lotado em Belo Horizonte. E escolhi atuar exclusivamente na área criminal. Eu era cooperador e até hoje eu sou cooperador. Eu nunca mudei de lugar. Só porque eu fui cooperar em 2012 no Tribunal do Júri. Eu achava muito bonito e gostaria de fazer Tribunal do Júri e tal. Aqui é o lugar, né? Eu tenho oportunidade. E aí, assim foi. Eu fui parar no Tribunal do Júri. Eu lembro que meu primeiro júri que eu fiz foi no primeiro tribunal. E lá era um homicídio, duplo homicídio, cara. Enfim, não vem ao caso. O sujeito foi condenado e na segunda-feira, isso foi um júri na sexta, e na segunda-feira já havia outro júri. Esse foi o primeiro júri da sua carreira? Foi da minha vida. E aí no primeiro tribunal, e aí na segunda-feira tinha outro júri. Você lembra quando foi o promotor lá? Lembro. O primeiro júri foi um promotor que ele veio cooperar, era um promotor novo, então nem lembro o nome dele. Mas o caso era ruim, então não teve muito o que fazer, não. Depois eu até melhorei a vida do sujeito lá no tribunal. E o da segunda-feira era um caso que o promotor chamava Baeta. Não sei se você conhece esse promotor. Sim, demais. Foi presidente da Associação do Ministério Público. Ele era um cara assim, polido, já escolar, experiente. Muito. Garantista, cara bacana. E eu preparei aquele júri. E, coincidentemente, o júri no dia 8 de março, Dia da Mulher, Dia Internacional da Mulher. A vítima era uma mulher. Não era feminicídio, foi um homicídio contra uma mulher, porque envolvia tráfico de drogas e tal. Nossa. Bom, e aí aquele caso foi absolvido, o réu saiu absolvido, ele estava preso há 1 ano, saiu absolvido, a família, aquela festa, depois eles recorreram, o tribunal mandou para novo júri. Aí o Flávio Leles fez o júri e o cara foi absolvido de novo. Bom, aquele foi meu segundo júri, daí a pouco eu fui para o segundo tribunal, eu cheguei lá, o Glauco Eduardo Soares Fernandes era o juiz-presidente. E aí aquilo Você que eu falei, lembrou dele? Eu falei para ele, olha, tal, enfim, aquilo já foi muito bom porque cria, né, uma certa empatia e ali foi muito legal. E trabalhei com ele vários anos e fiz depois disso vários. Eu devo ter feito já mais de uns 350 júris aí facilmente nesses anos aí desses anos aí de defensoria. Então, assim, depois eu descobri que você já esteve também lá na Faculdade de Patos, onde eu formei, conheceu lá uma colega minha que trabalhou, que foi defensora. Sabrina. Pois é, foi minha colega de sala, hoje é professora lá. Então, o mundo dá volta. E o que a gente tem que ter em mente é o seguinte, é focar naquilo que a gente procura, que a gente quer ser. Os seus alunos aí, os alunos que estão aí hoje, são capazes de ser o que quiser ser no direito. Então, basta... Olha aqui, a Adriane está perguntando para você aí, a Ender,
para nós, estudantes de direito que estão lhe assistindo, conte sua maior dificuldade nessa jornada profissional. A Adriene é bacana, porque ela é minha irmã, né? Adriene Braga, olha aí, ó. Beleza. Tá de brincadeira, né? Olha, qual que é a pergunta? Qual, para os novos estudantes que estão lhe assistindo, conte a sua maior dificuldade nessa jornada profissional. Tudo é difícil. Tudo é difícil. Mas, se tiver um pouquinho de fé, um pouquinho de esperança e acreditar em você, as coisas vão ficando mais fáceis. A hora que você olha para trás, é tudo fácil. Mas chegar no lugar que você almeja, passar por tudo, começar eu acho que é o mais difícil. O mais difícil é começar. É igual preparar para o tribunal do júri. Eu não me via fazendo júri, eu gostaria de fazer júri. Eu não me via passando em um concurso. Eu admirava quem fazia isso. Então, se eu conseguir, qualquer um consegue. Não tem segredo. O que seus alunos têm que fazer? Todo aluno que quer fazer simplesmente determinar aquilo que quer fazer. Ou escolher aquilo que quer fazer e se dedicar para aquilo. Que seja lá que for, que cargo for. Quer ser advogado? Procure ser o melhor deles. Procure ser o Ainda melhor explica deles. para a gente um pouquinho, porque Nova Serrana não tem o cargo de defensor público. A sua instituição ainda não designou ninguém para Nova Serrana. E é uma cidade que está crescendo de forma exponencial. Hoje, Nova Serrana está com 110 mil habitantes e, se continuar na toada que está, tem grande chance de superar Divinópolis daqui a poucos anos, sabe? E criaram recentemente mais uma vara criminal, é uma comarca carente de defensor público, e eu acredito que a maioria da população, e até mesmo nossos estudantes aí de direito, desconhece a Defensoria Pública. Explica para a gente um pouquinho o que é a Defensoria Pública, como é que faz para entrar na carreira, se você puder, não, porque está no portal da transparência, quanto que é o inicial aí de um defensor público, se é uma carreira que vale a pena investir, pegar para estudar para um concurso. Explica para a gente aí um pouquinho sobre o trabalho do defensor público, se atua só no crime, que o leigo pode achar o seguinte: a defensor está ali para defender só criminoso e tal. E essas outras atuações da defensoria. Tá, a Defensoria Pública é um concurso como outro qualquer, com um concurso que demanda uma preparação extraordinária do candidato. É um concurso dificílimo, mas não é um concurso que não se consiga fazer e consiga ser aprovado. É o que eu falei, a pessoa quer ser defensor público, é a melhor coisa que tem é ser defensor público. Juiz é uma coisa, é um cargo muito bonito, é um status, dá canetada, enfim. Promotor é bom, acusa o cara que cometeu um homicídio. Essa é a visão, né? O trabalho é o mesmo, tem que se dedicar igual. E é um concurso excelente, é uma carreira que eu sou feliz na Defensoria Pública, embora eu atue só na questão criminal, na área criminal, varas de tóxicos, já atuei algum tempo, 6 meses mais ou menos, nas varas criminais no comecinho, mas tribunal do júri. Mas a defensoria, isso é só uma partezinha pequena do que faz a defensoria pública. A defensoria pública atua em todo quanto é lugar, na defesa dos direitos da criança e adolescente, idoso, mulher vítima de violência, na saúde, na defesa do consumidor. E o que existir no direito, a defensoria atua. Então, direitos assim, eu humanos, acho que fiscal, direitos humanos, penal. principalmente os direitos humanos, hoje é uma das grandes bandeiras da defensoria pública, como também não poderia deixar de ser diferente. E, claro, a gente está ligado na população, na parte da população mais carente, mais pobre, aquele que realmente não pode arcar com os ônus do advogado. E quando você estava dizendo aí em relação à Nova Serrana, a gente espera, Tiago, que Nova Serrana seja contemplada com defensoria o quanto antes.
Aliás, não só Nova Serrana, mas todas as comarcas do estado, é assim que diz a emenda constitucional 80, que teria aí os governantes um prazo de 8 anos para povoar todas as comarcas com defensores. Com certeza vai ser um ganho muito grande para a comarca de Nova Serrana, que é o que você está dizendo aí, já é merecedora e carecedora, por que não assim dizer, toda comarca onde não há um defensor, a justiça, ela é Capenga, né? manca, vou dizer assim, ela é manca. Porque quando você fala do tripé da justiça, se falta uma parte lá, ela não funciona bem. Muito embora existam aí os advogados, mas às vezes a atuação é totalmente diferente, não é? O serviço é totalmente diferente, a forma de abordar é totalmente diferente. Então, assim, é lamentável que ainda não exista, mas tomara que possa existir e, sendo assim, na primeira oportunidade que tiver, eu vou estar em Nova Serrana para fazer um júri aí como um cooperador, que seja, que no mutirão, que sempre acontece. Eu já fiz júri em vários lugares do estado dessa forma. Montes Claros, Juiz de Fora, Araxá, Governador Valadares, há um monte de lugar que eu já tive fazendo júri como cooperador em mutirão. E o cargo de defensor, como eu ia dizendo, atua em todos os ramos do direito para aquele que não, de fato, não pode pagar o advogado. E é uma função muito gratificante, é uma profissão muito gratificante, muito abençoada. Você não vai ser defensor público por causa do dinheiro. O dinheiro talvez seja a primeira coisa que mova o candidato a ser defensor. Eu quero passar no concurso, porque você perguntou do salário do defensor público o inicial. Eu não sei certinho de cabeça, não, mas é algo em torno de R$19 mil. 19 mil e alguma coisa, a pessoa entra ganhando na defensoria, 19 mil e poucos reais. Não tem auxílio moradia, não tem auxílio comprar livro, não tem auxílio paletó, não tem o que mais. Todos esses auxílios aí não existe. Tem um vale alimentação lá que eles dão também. Só isso. Nada mais que isso. Então é o subsídio, esse vale, que é o que dá para os servidores aí. Não sei como que funciona no judiciário e nem no Ministério Público. Eu sei que é isso. O salário é 19 mil e alguma coisa. E é isso. Nada mais que isso. E depois, claro, para quem entra, né? Depois tem a classe inicial, intermediária, final e especial. Vai subindo, vai aumentando um tanto lá. Mas o salário... quando você passou no concurso, não era isso tudo, né, ainda? Não, vou te falar, não tem problema nenhum falar, não. Sabe por quê? Porque eu acho interessante. Porque tem muita gente que fala assim, não vou fazer aquele concurso, não, paga pouco. Não, não sei o quê. Quer ver? R$ 6.850 era o que dizia no edital do concurso que eu fiz. R$ 6.850, exatamente isso. Foi meu salário, meu primeiro salário da defensoria. Não deu tudo isso porque eu entrei no dia 11 de maio e aí eles pagaram só 20 dias, né? Dia 11 até dia... Eu acho que foi dia 11 até dia 30 ali, 31. Eles pagaram, deu 5 mil e pouquinho, eu lembro até hoje. Bom, enfim, foi uma festa, né? E aí, como é que está o seu trabalho aí durante essa pandemia? Não está tendo júri, mas vocês estão em casa. Como é que fica a questão do júri, júri diante dessa situação aí? Cara, o júri não tem, né? Porque foram adiados os júris. Eu fiz o último júri que ia ter era numa quarta-feira de 2 semanas atrás. Preparei o júri, fui fazer o júri, chegou lá, não tinha ninguém. Então, eu não fiz. Dali para cá não teve mais júri. Não há perspectiva de se fazer júri. Teria júri esse mês, mas houve portarias aí do tribunal adiando até o final do mês. Não sabemos ao certo até quando vai durar essa situação, mas os processos que são de réu preso, a gente tem falado nos processos, tem manifestado nos processos, pela urgência, pela natureza. E não pode ser diferente, né? Então... É lamentável essa situação que a gente está vivendo, mas tem que passar por isso e esperamos, como eu disse no começo, com o menor prejuízo possível, sair disso logo, o quanto antes, né? Não é fácil, né? Não é fácil. E esse negócio de ficar em casa, não sair tanto, tentar... Aí, nem cabelo da pessoa corta, então fica complicado. Mas... Você falando aí da atuação da defensoria, ontem eu
eu tive que ir ao Rio de Janeiro, porque é uma questão urgente, tive que buscar um documento lá, e cheguei no Rio, tudo fechado, o centro do Rio, que é tão... eu vou muito ao Rio, e o centro ali próximo ao Tribunal de Justiça, que é um lugar que ferve mesmo ali no Rio, e triste, tudo vazio. E aí eu no carro, né, escutando a rádio CBN, e eu vi essa notícia aqui, até abri no Google aqui, ó. Justiça do Rio de Janeiro nega prisão domiciliar a homem condenado a cumprir 1.128 anos de pena. O defensor público pediu essa prisão domiciliar com base na portaria aí do Conselho Nacional de Justiça, né, das recomendações, porque parece que o réu, o condenado, né, ele a 1.128 anos, ele era estava no quadro, no grupo de risco, é idoso e possui hipertensão, e esse sujeito está preso desde a década de 90 lá no Rio. E aí eu escutando na rádio o jornalista da Band News FM, tem até um grande apreço por esse jornalista, eu acho que ele é bem empoderado, mas ele não agiu conforme costumeiro acerto, né? A gente está acostumado a colocar isso nas nossas petições. Ele falou o seguinte: ô doutor fulano de tal, doutor Aender, defensor público aí, você não tem mais o que fazer, não, do que ficar defendendo um réu que foi condenado a 1.128 anos? Queria que você comentasse isso ainda. A defensoria não tem mais o que fazer, não, do que defender lá na defensoria. Você já teve a oportunidade, quando eu fui defensor da Ativo lá em Contagem, né? Eu era um defensor público, que Contagem, assim como Nova Serrana hoje, lá não tinha defensor público. Eu cheguei a fazer júri de um sujeito lá que ele tinha 40 processos de homicídio. E essa bomba caía no peito da Defensoria Pública. Eu queria saber de você, como defensor público, como é defender um sujeito que para as pessoas seria indefensável. Porque hoje mesmo, na ligação, eu rejeitei um cliente que eu achei que não valeria a pena. Não vou sair de casa por isso, pelo valor que vai me pagar e tal. Eu prefiro ficar em quarentena do que sair. O defensor não pode recusar. E como é que é tratar e defender essas pessoas que são difíceis, entendeu? Digamos assim, que algumas até irrecuperáveis, né? Complicadíssimos. E mesmo assim você está sujeito à imprensa de falar que você não tem mais o que fazer, porque você está defendendo o sujeito a 1.128 anos de pena. Qual que é o sentimento do defensor diante de uma situação dessa? Tiago, isso acontece e a sociedade hoje ela clama muito por justiça, uma sociedade que quer muito ver ser concretizada ali a justiça em face daquele indivíduo que cometeu o crime, seja ele qual for, e ainda mais quando é um sujeito que tem aí um histórico, um excessivo número de condenações, igual esse caso que você colocou aí. É comum, isso acontece. Recentemente aí, o Marcelo Tadeu, que está aqui na nossa live aí, fez um júri e aconteceu de caso semelhante. A vítima era uma criança, se eu não me engano, uma criança de tenra idade, e depois lá na Itatiaia tem aquele programa de 17 horas lá, o repórter fala assim, Patrulha. Eu esqueci o nome do repórter lá. Falei assim, eu gostaria que Renato Rios Neto. Renato Rios Neto. Eu gostaria que esse defensor viesse aqui para me explicar como é que ele pediu para decotar a qualificadora, assim, achando absurdo. Mas isso acontece, a gente tem que entender, e na defensoria a gente não olha isso. A gente não tem que olhar isso. Aliás, a gente não pode olhar isso, porque a Defensoria Pública do Direito Criminal, que atua no direito criminal, no caso do júri, você está ali para defender aquele que não pode pagar. Não é para defender aquele que a causa é boa, ou aquele que a causa é melhor, ou aquele que a causa é defensável. A gente está ali para defender, e aliás, a gente não defende o bandido. Eu acho que o defensor público nenhum, nem o advogado defende o bandido. Todos nós somos titulares de direito. É isso que a gente tem que observar. Todos temos nossos direitos. Por pior que foi o fato praticado pela pessoa, ela tem seu direito. E então, o que sucede? Sucede que nem sempre a atuação do defensor vai ser pugnar ou tentar conseguir
a absolvição da pessoa. Então, isso é um Uhum. fato. A gente não está ali para poder tirar toda e qualquer pessoa, né, de uma condenação, impedir que aquela pessoa vá ser presa e condenada e pagar a pena. Não é isso. Às vezes Você é não está ali defender. para ganhar ou para perder, né, Não, a ainda? gente está ali para Uhum. defender o direito que a pessoa tiver. Talvez o único direito que a pessoa tem, na visão do defensor que está ali, é pedir para a pessoa confessar. Olha, talvez ao invés de 15 você vai tomar 12. 12 é menor que 15. Então confessa Claro. que é um pouco melhor. Aí, sim, por outro lado, há casos em que a pessoa, mesmo tendo 1000 anos, ela se encontra numa situação tal que é desumano deixá-la à míngua num sistema prisional que nós sabemos muito bem que não funciona da forma mais adequada ou como deveria ser, e pedir para que essa pessoa tenha um tratamento ou tenha a possibilidade de se tratar, de que tenha 60 anos, é uma questão mais do que de direito, é uma questão humanitária. Né? Então, foi isso que esse colega defensor lá do Rio vislumbrou, certamente com algum fundamento a petição, mas é Claro. normal a gente encontrar esse tipo de crítica e, de fato, acontece. E nós estamos, às vezes, nós somos a última, o defensor público é a última esperança daquele sujeito que está ali. Talvez, eu já notei, Tiago, e o Marcelo está aqui também, que colega de labuta lá no Tribunal do Júri, às vezes aquele Sim. cara, nem um familiar ele tem ali no Tribunal do Júri. A Ninguém, única né, cara? pessoa, não, a única pessoa que ele tem ali é o defensor público, É, certo? eu senti Ah, isso quando eu fiz júris dativos lá em Contagem. Tinha vários e vários processos que era só o réu e o defensor. O advogado e o réu, porque ali é, ninguém, a família estava nem aí para o cara. às Eu vezes não gosto tá. muito de brincar no direito, no exercício da advocacia criminal, que que você está ali defendendo o sujeito, o mundo inteiro é contra ele, só a mãe dele e o advogado que é a favor. E na defensoria você ainda tem casos que nem a mãe é a favor do cara, só o sujeito mesmo ali. O meu primeiro júri com o Ricardo, quando eu fui estagiário, né, tive a oportunidade de falar, fui defender um mendigo. O sujeito ele queimou um outro mendigo na Praça da Assembleia, e aí ele deu uma paulada na cabeça da vítima, aquele cobertor, né, peleja, ainda tinha marca da massa cefálica da vítima ali, e depois ele ainda jogou uns gravetos e queria queimar o sujeito. Então foi um homicídio qualificado pela lei cruel, recurso e motivação fútil, torpe, sei lá. Eu lembro que na hora do interrogatório, o juiz, você não pegou esse juiz, é o Starling, Fernando Starling. Ele perguntou pro réu assim: o pedaço de pau que você matou a vítima foi esse aqui? E mostrou o pedaço de pau pro cara. O cara, não, o pedaço era maior do que esse. E eu fiquei assim, né? Foi muito ruim para mim, como estagiário, né? Defender o sujeito. E na época o promotor era o Rogério Del Corsi, né? O Francisco Rogério. E, É um poxa, ficou excelente eu e o Ricardo promotor. ali, a gente defendendo o sujeito, e o Rogério, aquele ferrinho de dentista ali, querendo, chutando cachorro morto, entendeu? E ali eu vi, eu estava ali no segundo período de direito, eu nem tinha tido ainda o homicídio na parte especial, estava no terceiro período por ali, direito penal 2 que eu tinha ainda, e fazendo defesa, e eu vi o tanto que era difícil, porque o plenário era o defensor, o seu estagiário, seu fiel escudeiro ali, e, e o réu, cara, o mendigo, um sujeito que estava totalmente à margem da sociedade. Aí você vê o trabalho do defensor, ele é complicadíssimo, né, ainda, mas ao mesmo tempo é muito gratificante, né? Tiago, eu vou abrir um parênteses aqui para cumprimentar aqui o Gério Patrocínio, que é o nosso defensor público geral. Tem aqui Ah, também legal. tem o Osmar Brandão, que é também nosso conterrâneo lá de Bonfinópolis. Hoje ele mora aqui em Betim, é da área da justiça também. Então, fraternal abraço aí. A Gério, um satisfação abraço, satisfação. essa audiência aqui, É, doutor mas Gério, Marcelo, para a gente daqui da Faculdade Nova Serrana, uma enorme satisfação receber todos vocês. Queríamos muito que esse bate-papo fosse ao vivo, presencial, com auditório lotado lá da FANS,
Mas isso ainda vai acontecer, né, Com Aender, se Deus quiser. certeza, não. E para mim vai ser uma honra poder participar aí, levar uma visão da Defensoria Pública lá para Nova Serrana, aproveitar que o Gério Patrocínio está aí também, quem sabe com a nova turma que vai entrar, não sobra um defensor lá para Nova Serrana, que Tá precisando, certamente deve fazer muita falta. com Mas, certeza. Tiago, então é isso aí, cara. A gente enfrenta esse tipo de situação na área do tribunal do júri, na área do criminal, em que a população quer realmente ver a condenação daquele que está ali acusado. Às vezes nem importa se foi ele mesmo, às vezes nem não tem nem a certeza daquilo. O principal papel do defensor público ali é zelar pelo dever legal. É isso. O resultado que vai ter ao final do processo é outra coisa, depende do juiz. Cabe a nós, defensores, pedirmos aquilo que pleitearmos aquele direito que as pessoas, cada um tem no seu processo ali. E às vezes a população, às vezes a Isso, sociedade não entende, como é o caso desse jornalista aí, desse repórter, e é comum esse tipo de coisa, mas a gente não pode observar isso. A gente tem que fazer o nosso papel na busca da justiça, da observância aí de todos os direitos daqueles que são partes no processo penal, e principalmente. você acredita que há uma disparidade de armas aí, Aender? Qual que é a sua visão do processo penal, do inquérito, em relação ao Ministério Público, por ele ser o autor da ação penal? Ele está mais próximo da polícia e para o defensor público já chega quando, quando a tampa ali do copo já falta a última gotinha para derramar que cai no colo da defensoria para fazer o É, plenário, né? Tô falando do seu caso ali, do júri. Já o Ministério Público não, ele já acompanhou desde lá de trás, participou de todas as cautelares, é, tinha informações privilegiadas ali, porque o na juiz teoria, talvez junto, né? exato, na teoria isso é muito incisivo, né, essa justiça, mas a gente sofre muito na prática, quem está efetivamente na defesa, tem até um movimento muito grande sobre a defesa preventiva, né, o inquérito defensivo, a Inquérito defensivo. investigação Investigação defensiva. defensiva. Isso. Agora, e aí eu vejo que é um sofrimento enorme para a gente a ausência de, muitas vezes, de elementos mesmo que o inquérito ele conduz para você escolhe um suspeito e busca o culpado em cima daquele suspeito, né? Isso é um ponto importante, e aí eu vi aqui um comentário do Marcelo que é as regras do jogo. Quem gosta muito de Uhum. falar das regras do jogo é aquele juiz lá do Sul, que é o Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes, né? Ele tem até um livro que chama A Teoria dos Jogos, né? E ele fala Isso. muito dessa questão da a regra do jogo. Há, há uma disparidade evidente de armas, sobretudo na questão da fase pré-processual. Veja, a defensoria pública, ela ainda não é equipada de tal forma que ela possa atuar na fase de inquérito. E para mim, por mais que pense diferente, por mais que se escreva que o inquérito é uma mera peça informativa, não Não é, parece jamais. que seja assim. É um ponto dos mais importantes de atuação, eu penso, na fase inicial ali, que é a investigação preliminar. Hoje tem esse nome de investigação preliminar ali, que é a fase do inquérito, onde até foi objeto de legislação, que é o juiz de garantias, que foi, no nosso entendimento aqui, um grande avanço. Muito embora tenha essa questão de suspensão por meio de ADIs aí, mas eu espero que vá resolver tão logo e passe efetivamente a fazer presente no nosso ordenamento. É um caminho quase que sem volta. Isso é para poder garantir direito de acusado? Isso é para melhorar, para passar a mão na cabeça do bandido, vamos dizer assim? Não tem nada a ver com isso. É simplesmente garantir um processo justo. É você tirar da condição de julgar aquele juiz que tomou contato com essas medidas que você está falando. Às vezes ele deferiu ali uma interceptação telefônica, uma quebra de sigilo, uma busca e apreensão, e ele tomou toda conhecimento e às vezes até decretou prisão ali, e quando ele recebe a denúncia lá na frente, que sequer existia, ele já está contaminado psiquicamente. Não que o juiz é desleal ou que ele não é um juiz correto. Não é isso. Ele já tomou um partido dado aquelas decisões que ele já deu.
Então, por isso que existe essa figura do juiz de garantias, que não é nova, que não tem nada de novidade. No Brasil se fala disso há 20 anos atrás. Aqui, países vizinhos já se utiliza, que é Uruguai, Argentina, Chile, já tem o juiz de garantias. Portugal, há muito tempo, há mais de 30 anos aí, na Europa, na comunidade europeia, já usa o juiz de garantias. Então, essa questão, tudo deságua na questão da paridade de armas. Ou, melhor, na disparidade, né? Porque o Ministério Público hoje é muito mais preparado, tem muito mais acesso, muito mais meios de atuar na fase de investigação do que a defesa. Não só a defensoria pública mais ainda, que é o advogado. O advogado, contudo, você é contratado, você vai lá no inquérito, você vai lá no delegado amolar, às vezes você chega lá ainda maltratado, igual parece que aconteceu recentemente, um advogado foi... Agora na Furtos e Roubos. Foi destratado, uma estupidez sem medida, desnecessária, aquilo. Dá um exercício da profissão, não é? As pessoas às vezes misturam essas coisas. Então, há sim uma disparidade, há sim uma diferença e que a gente busca, com a nossa atuação, com o que temos, com as armas que temos, tentar diminuir. Isso é uma questão de igualdade. O resultado do processo, claro que não depende da gente, mas a sorte do processo, no que a gente puder mudar dentro da lei, é o nosso trabalho, é a nossa função. Então, para ficar bem entendido, o defensor público, ele não trabalha para libertar o bandido. Ele não é contra a sociedade. Pelo contrário, ele é a favor de defender o que está na Constituição, que são aqueles direitos, a função, a primazia, ou a razão de ser da defensoria é defender os princípios constitucionais que todos têm na Constituição. Todos. Os direitos humanos que todos nós temos. O direito humano de estarmos aqui falando. O direito humano de eu ser de um posicionamento, pensar de uma forma, e você de outra, e aquele outro de outra mais. Isso é direito humano. Não é verdade? Então, se ele vai ser condenado ao final, o processo que vai dizer. Mas que cada um tem as mesmas oportunidades, as mesmas condições, as mesmas oportunidades no processo. Isso, é o nosso trabalho enquanto defensor, o seu enquanto advogado, é isso, é minimizar o prejuízo daquele que é desfavorecido no processo. O sujeito já chega sempre desfavorecido no processo, certo? Então, e como diz aqui o nosso defensor geral, ainda há uma influência da mídia. Isso nós temos que trabalhar. Quantas vezes? Eu já cansei de fazer júri que chega lá, tem um aparato de televisão, tá todo mundo lá, tem lá Rede Globo, Rede Record, etc, etc, quando o caso é de repercussão. Mas no outro dia você chega lá e cadê? Não tem ninguém. Eu começo falando do júri. Tá eu falo no júri, será que o caso de hoje, ou a vida de hoje, era menos importante que a de ontem? Isso faz muita diferença. Então a gente tem que saber labutar e lidar com todas essas questões aí que envolve, de fato, a nossa atuação, né? E claro, fazer com afinco, com determinação, com amor. Voltou? Oi, ainda. Alô? Você está me escutando? Eu não estou te escutando, não. Então, pera aí. Tá. Tá me escutando? Ainda. E deu pau agora. Ainda? Tá me escutando? Eu vou encerrar essa live e vou... O ainda que tá sem som aqui, ó. Você que tá sem som. Parece que o pessoal tá me escutando aqui, ó. Tira o microfone. Vai sem microfone, sem fone de ouvido. É seu áudio ainda.
Tira o fone de ouvido. Isso. Tira do celular aí. Vai sem... Melhorou? Fala alguma coisa aí. É apenas o ainda que está sem áudio. Ah, então pronto. Aí no finalzinho aqui, mas eu vou fazer o seguinte. A gente já tem... Enquanto isso, você vai tentando restabelecer seu som aqui, tá? Nosso bate-papo foi muito rápido. Já passou 1 hora que a gente está conversando, agora são 20h57. A gente ficou 1 hora aqui conversando sobre a Defensoria Pública. Sou suspeito para falar da Defensoria Pública, porque, para mim, se eu ainda tiver online aí, você chama de novo aí ainda para a gente encerrar nossa discussão. Nossa discussão não, nosso debate aqui, nosso bate-papo foi muito gostoso. Eu sou suspeito para falar da Defensoria Pública, porque, para mim, eu aprendi na Defensoria Pública, tive um grande mestre que foi o Ricardo, ou ainda, vamos ver se ele está voltando aqui, ó. Pronto. Ainda, volta ainda. Aí, eu tive um grande mestre na Defensoria Pública, que foi o Ricardo Vilela, também estagiei com o Marcelo Tadeu, aprendi na Defensoria Pública. Voltou ainda? Tá me escutando? Deu certo? Me ouve? Agora voltou, estou te escutando bem agora. Me ouve? Me ouve? Te ouço. Te ouvo. Tá me ouvindo? Te ouvo. Te ouvo. Como o nosso governador fala, te ouvo. Beleza, melhor. Eu não sei o que Então, aconteceu. a sua internet está ruim demais aí, Ale. Tá terrível. Oi. A minha internet está aqui, a sua que está terrível. Eu estou te vendo bem aí, tá tranquilo. Não, seu áudio está muito ruim, cara. Está muito ruim. Mas você está me escutando, né? A ideia eu queria te agradecer. Você está me escutando? Fala assim, se você estiver me escutando. Ainda. Bom que foi no finalzinho aqui da nossa live. Queria te agradecer por essa oportunidade. Você foi o primeiro a gente escolher para... A gente não, eu te escolhi para você ser o primeiro para abrir essa semana nossa de bate-papo com os alunos da Faculdade de Nova Serrana, porque eu tenho um carinho todo especial pela Defensoria Pública. Eu aprendi na Defensoria Pública. Lá na Defensoria eu aprendi a vocação para o direito, a vocação para a defesa. A defesa vocação. E essa vocação ela surgiu no meu coração quando eu conheci a Defensoria Pública. E você, para mim, é um grande exemplo da Defensoria Pública, o doutor Marcelo Tadeu, o Edson também, são defensores públicos que, se Deus me livre e guarde, bate na madeira, um dia for réu num plenário de tribunal do júri, eu vou querer ser defendido por um desses 3 defensores aí, que para mim são os 3 melhores tribunas do júri de Minas Gerais, por que não do Brasil. Já tive a oportunidade de ver vários e vários júris, mas nunca vi defensores públicos tão qualificados, tão bons quanto os da nossa Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais. Então, eu quero agradecer imensamente ainda a honra de ser seu amigo, de ser seu irmão, da gente estar junto nessa luta. Agradecer também por você ter sido bastante esclarecedor aqui com os nossos alunos da Faculdade de Nova Serrana. E convidar a todos para amanhã nós vamos receber o policial federal do COT, que é o Grupo de Operações Especiais, Operações Táticas da Polícia Federal, a elite da Polícia Federal, que é o Fábio Sampaio, que é um grande amigo também, e ele vai falar direto de Brasília, vai bater um papo com a gente aqui
sobre a Polícia Federal. Aí na quinta-feira a gente tem um bate-papo com o promotor Rodrigo Storino,